Obrigada. Eu queria agradecer às vereadoras e os vereadores pelo convite. É uma honra para o Fórum Brasileiro de Segurança Pública estar nesse espaço, contribuir com essa discussão que nos é tão cara. Eu resido em São Paulo, então tem também uma questão pessoal, né, de uma preocupação com a agenda que extrapola apenas uma discussão das políticas públicas ou de um objeto de pesquisa. Os dados dos últimos 4 anos, porque, enfim, acho que a tendência de homicídios, tanto na cidade de São Paulo quanto no estado de São Paulo, ela tem sido bastante debatida e é bem conhecida, imagino que dessa casa, né? A gente tem uma redução expressiva dos homicídios a partir do ano 2000 em São Paulo, e isso se mantém ao longo dos últimos 20 anos com uma leve inflexão no último ano, em 2020, com um novo aumento. Embora a gente tenha uma redução significativa das mortes violentas intencionais, né, que seriam ocorrências de homicídio, de lesões corporais seguidas de morte, de latrocínio, de mortes por intervenções policiais. Então, assim, numa comparação nacional, São Paulo ostenta números bastante menores do que a média. O fato é que ainda é muita gente, né? A gente ainda tem muitas pessoas que são impactadas pela violência, especialmente a violência letal, e que morrem anualmente em decorrência dessa violência na cidade de São Paulo. Eu trouxe aqui, então, os dados dos últimos 4 anos, que eu acho que é o que mais pertinente para a gente olhar agora e para a gente entender a proporção significativa que a gente tem de jovens dentro desse público que é mais atingido pela violência letal. Então, essas primeiras tabelas são só os números absolutos para a gente ter noção dos números absolutos de mortes para cada faixa etária por tipo de ocorrência, né? Então, foram 1.198 vítimas de mortes violentas intencionais dentro de todas essas ocorrências em 2017, 1.171 em 2018, 1.108 em 2019, 1.031 em 2020. Então, vocês veem uma pequena redução, mas a gente fica aí sempre com uma média em torno das 1.100 mortes por ano. Boa parte dessas mortes atingem adolescentes e jovens. Então, se a gente considerar os últimos 4 anos, a gente teve 1.721 adolescentes e jovens, considerando a faixa etária de 13 a 29 anos. E se a gente incluir também as crianças de 0 a 12 anos, 1.755 crianças, adolescentes e jovens assassinados. Eu incluí aqui as crianças de 0 a 12 também, porque eu acho que em tempos pandêmicos e com essa dificuldade de acesso à escola por conta, enfim, né, da crise sanitária e do contágio do vírus, que eu achei que era pertinente a gente trazer também esses números. Agora, quando a gente olha para esse montante, né, dos 1.721 jovens, adolescentes e jovens assassinados nos últimos 4 anos, a gente percebe que quando a gente olha para os marcadores sociais e quando a gente olha para o tipo de ocorrência que resultou nessa morte, a gente tem uma diferença significativa. Então, nessa tela aqui eu trago a informação de qual foi a ocorrência que motivou. Então, 54% das situações que resultaram numa morte violenta intencional de adolescentes e jovens nos últimos 4 anos em São Paulo decorrem de homicídios. Outros 42,7% são mortes por intervenções policiais, decorrentes da ação das polícias civis e militares, mas especialmente da polícia militar. A gente tem outros 2% que decorrem de latrocínios, que são os roubos seguidos de morte, e 1% que decorrem de lesões corporais seguidas de morte. Então, é uma agressão que acabou resultando numa morte, não necessariamente começou com a intencionalidade definida como um homicídio. Então, esse é um panorama que é muito importante quando a gente olha para as mortes de jovens, porque se a gente considerar a população como um todo, esse percentual de homicídios cresce bastante e as mortes em decorrência de intervenções policiais caem. Então, o que eu estou dizendo aqui é que a segunda principal causa de mortalidade, pelo que a gente chamaria de causas externas na cidade de São Paulo de jovens, é a ação das polícias. Então, se a gente quer reduzir homicídios na cidade de São Paulo e a gente quer reduzir os homicídios de jovens negros, a gente necessariamente precisa ter ações que visem a redução da letalidade da polícia, não apenas dos homicídios como um todo, né? Então, o que eu estou dizendo que são estratégias diferentes, porque as motivações por trás
dessas mortes são diferentes, as circunstâncias são muito diferentes. Só uma observação, dentro dos homicídios estão contidos os feminicídios, tá? Porque o feminicídio é uma qualificadora do homicídio doloso. Aqui, então, é o tipo de ocorrência por faixa etária. O que esse gráfico diz para quem está nos acompanhando? 40% das vítimas de homicídio na cidade de São Paulo entre 2017 e 2020, ou seja, ao longo dos últimos 4 anos, tinham no máximo 29 anos, outros 59% tinham 30 anos ou mais. Vocês percebem que, de acordo com o tipo de ocorrência que resultou na morte desse jovem, desse adolescente, esses percentuais oscilam bastante, né? Então, 31% das vítimas de lesão corporal seguida de morte tinham no máximo 29 anos, outros 68% tinham 30 anos ou mais, ou seja, quando a gente olha tanto para o latrocínio, que é o roubo seguido de morte, quanto para a lesão, quanto para o homicídio, a gente percebe que a maior parte das vítimas tinham 30 anos ou mais. Mas quando a gente olha para os mortos por as intervenções policiais, esse percentual se altera bastante. 78% de todos os mortos por intervenções policiais na cidade de São Paulo nos últimos 4 anos tinham no máximo 29 anos, outros 21,7% tinham 30 anos ou mais. Então, de novo, aqui pensando em estratégias de redução, né? Uma política pública de redução dos roubos seguidos de morte é diferente de uma estratégia de redução dos feminicídios, que, por sua vez, é diferente de uma estratégia de redução de homicídios que decorrem de disputas relativas ao tráfico de drogas, à ação do crime organizado, e que, por sua vez, são diferentes das estratégicas que visem a redução do uso da força pela polícia. Aqui eu trago também cada uma dessas ocorrências que motivaram, né, que resultaram na morte de algum jovem ou adolescente na cidade de São Paulo ao longo dos últimos 4 anos, pelo sexo ou gênero da vítima. Então a gente percebe que quando a gente olha para as vítimas de homicídio, 85% eram do sexo masculino e 15% do sexo feminino, né? E aí dentro desses 15% do sexo feminino, a gente tem tanto os feminicídios, que são aqueles crimes motivados, né, pela condição de gênero da vítima, mas também de outras modalidades de violência contra a mulher que não necessariamente relacionadas ao seu gênero. 78,9% das vítimas de lesão corporal seguida de morte eram homens, 89% das vítimas de latrocínio e 99% das vítimas de mortes por intervenções policiais. Então aqui a gente percebe que, independente da ocorrência que a gente olhe, são do sexo masculino as principais vítimas da violência. Aqui o que a gente encontra na cidade de São Paulo é muito parecido com o que a gente encontra no estado de São Paulo como um todo e, na verdade, também em outras regiões do país, né? A violência ela atinge de forma desproporcional pessoas do sexo masculino. Aqui eu trago também pensando na lógica dos marcadores sociais, então, como essas informações são importantes para a gente pensar estratégias de políticas públicas, a raça-cor das vítimas de acordo com a ocorrência que resultou na morte desses adolescentes e jovens. Então, 65% das vítimas de homicídio eram negras, 34,5% eram brancas. Vocês vão ver que amarelos e indígenas nem chegam a pontuar aí dentro do gráfico, porque o percentual era muito baixo de casos. 73% das vítimas de lesão corporal seguida de morte eram negras, 47,4% das vítimas de latrocínio negras e 70,3% das vítimas da ação da polícia, em as operações que resultaram em morte, eram negras. Então, em todos os casos, nós temos uma sobre-representação da população negra entre as vítimas, mas, assim como enfim, nos outros gráficos, a depender do tipo de ocorrência que resultou na morte desse adolescente e desse jovem, esse percentual varia, né? Então, vocês veem que no caso do latrocínio, que é o roubo seguido de morte, ainda que tenha uma sobre-representação de negros, a gente tem ali já uma participação de amarelos e indígenas que a gente não viu
nas outras ocorrências. Aqui eu trago alguns mapas também para a gente conversar um pouco. Depois eu posso até aqui puxar minha cola para indicar quais são os distritos policiais, mas basicamente todos esses mapas têm a divisão dos distritos policiais da cidade de São Paulo, né? Então a gente tem uma divisão por distrito na cidade e cada um desses distritos é equivalente também a um batalhão da Polícia Militar. Essa é a divisão territorial das polícias e é a divisão que a gente tem como informação um boletim de ocorrência, né? Fazendo inclusive esse adendo metodológico aqui, todos esses dados eles foram extraídos da Coordenadoria de Análise e Planejamento da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e eles têm como fonte primária o boletim de ocorrência. Então, essas informações estão disponíveis no site da Secretaria de Segurança Pública e, enfim, no Fórum Brasileiro de Segurança Pública a gente monitora esses números periodicamente, eles estão aqui dispostos nas tabelas e gráficos e mapas. Bom, aqui então a gente tem uma distribuição dos homicídios na cidade de São Paulo por distrito policial. Vocês vão ver que como os jovens, eles são quase metade das vítimas de homicídios na cidade de São Paulo, quando a gente olhar para o gráfico só de 0 a 29 anos, o mapa de 0 a 29 anos, esse percentual essa distribuição é muito parecida. A gente basicamente tem esse daqui, por exemplo, já traz as vítimas brancas, a gente vai ter as vítimas negras e as vítimas brancas. A distribuição dos jovens, adolescentes e jovens mortos na cidade de São Paulo por raça-cor. Lembrando, nós temos uma sobre-representação de negros entre as vítimas, mas quando a gente olha os locais em que essas pessoas morrem, não tem uma diferença significativa de acordo com a raça-cor, né? Então, negros morrem mais do que brancos, vítimas de homicídio, latrocínios e mortes por intervenções policiais, mas as áreas em que essas mortes ocorrem, elas diferem muito pouco do ponto de vista da distribuição espacial. E elas tendem a ocorrer majoritariamente nas franjas da cidade, nas regiões mais periféricas, né? Então a gente tem ali, vocês vão ver que tanto entre brancos quanto entre negros, a região ali do Capão Redondo, ao lado esquerdo do mapa, como um foco em que acontecem muitos episódios de homicídios. Então a gente tem ali, né, um ponto na Zona Sul, alguns pontos na Zona Leste, um ou dois pontos na Zona Sul. Então aqui esse dado é só de 2019, o de negros também é só de 2019, eu tenho informação também de 2020, uma outra distribuição gráfica, mas não agreguei como nas outras tabelas para o mapa não ficar muito poluído. Lembrando que aqui é o número absoluto de ocorrências, tá? Isso não está ponderado pela população local, mas é do ponto de vista de uma incidência de quais são os territórios, distritos policiais, batalhões, territórios que têm uma incidência maior de violência letal na cidade de São Paulo. Então, esse aqui é especificamente de negros, e aqui esse outro gráfico com já os dados de 2020, e esse ele tem uma diferença em relação aos gráficos anteriores, porque vocês vão ver que o círculo rosa, quanto maior o tamanho desse círculo rosa no mapa, maior a incidência, maior o número de ocorrências de homicídios de adolescentes e jovens naquele território, naquela região. E o círculo azul representa as mortes por intervenções policiais. Por que eu trouxe essa diferenciação? Porque, lembra que eu falei, né? Se a gente quer reduzir a violência letal na cidade de São Paulo, a gente precisa ter uma estratégia diferenciada de ação para cada tipo de ocorrência, né? Compreendendo o que motivou essa ocorrência e como implementar políticas que visem a redução entre esses diferentes segmentos, tanto por faixa etária, né? Então, tem uma incidência muito diferente nas mortes de adolescentes de 14, 15, 16 anos do que se a gente for comparar com os jovens de 20, 21 e 22. E isso é especialmente verdade quando a gente está falando das mortes por intervenções policiais em relação aos homicídios dolosos, por exemplo. Então, no caso das mortes
por intervenções policiais, a gente tem vítimas mais jovens do que a média dos homicídios. E elas não necessariamente acontecem nas mesmas regiões com a maior incidência de homicídios dolosos. Então, eu reforço aqui a importância da gente olhar para os dados da Secretaria de Segurança Pública, porque é comum nas análises sobre segurança a gente fazer, utilizar, por exemplo, os dados da saúde, que são as mortes por agressão, para fazer análises geoespaciais e tentar entender a distribuição e o perfil das vítimas, né? A base do sistema de saúde, o DataSUS, ela é mais antiga e nos permite recortes temporais muito mais longos do que os dados da Secretaria de Segurança Pública. Ainda assim, eu reforço aqui a importância da gente usar os dados da Secretaria de Segurança Pública que estão disponíveis, né, há 25 anos. Hoje a gente tem cerca de 15 anos em formatos de bases de dados que nos permitem análises parecidas com os dados do sistema de saúde, mas o principal é a gente considerar qual que é o tipo penal ou a ocorrência em que esse boletim de ocorrência foi classificado, né? Então, quando a gente olha para essas regiões da cidade, a gente sabe ou consegue indicar, por exemplo, qual é a companhia ou batalhão da polícia que se envolveu em mais casos, e que não necessariamente é a mesma região em que aconteceram mais homicídios, né? Então, não necessariamente as mortes por intervenções policiais estão correlacionadas com os homicídios de um mesmo território. A gente percebe a distribuição espacial deixa isso muito evidente, que eles não acontecem nos mesmos territórios. Então, é importante a gente não perder de vista essa diferença quando a gente vai discutir como estamos fazendo essa discussão aqui hoje. Estratégias de prevenção à violência contra adolescentes e jovens periféricos, negros, dado que eles são a maioria dos mortos, mas que as motivações em torno de cada um desses assassinatos, elas podem variar muito. E a gente precisa ter clareza dessas diferenças no momento em que a gente faz essas análises. Então, eu trouxe aqui, isso, né? Eu gastei aqui meus 20 minutos basicamente apresentando alguns números. Eu fico à disposição para conversar com os vereadores e as vereadoras do que é o nosso desafio quando a gente está falando dos assassinatos de adolescentes e jovens na cidade de São Paulo. E o nosso desafio, se a gente considerar um período temporal mais longo dos últimos 4 anos, é evitar a morte precoce de algo como 1.700 adolescentes e jovens que morrem em decorrência da violência e que estão muito concentrados nessa faixa etária de 19 a 24 anos, como vocês podem ver nessa tabela. Mas é isso, eu fico à disposição para a gente dialogar. Obrigada. Oi, Samira. Olá, pessoal, todo mundo que está nos assistindo. Agradeço muito a presença. A Samira foi muito disponível quando a gente fez o convite para ela estar aqui, então agradeço bastante. Na verdade, a minha pergunta, Samira, é o seguinte: a gente tem recebido algumas denúncias, eu queria saber se vocês já conseguem monitorar isso, de uma realidade que talvez aqui para a cidade de São Paulo ainda tivesse distante, ainda que a gente já tivesse observado ela em alguns outros lugares do país, como no Rio de Janeiro, que é a possibilidade da existência do surgimento de milícias aqui na cidade e de alguns assassinatos sendo cometidos em alguns bairros em especial, não pelas forças policiais legalizadas, mas por essas milícias, né? Então, eu queria saber se vocês no fórum já estão monitorando isso, se você acha que isso é uma tendência aqui na cidade de São Paulo. E também te perguntar um pouco sobre o tema dos desaparecimentos forçados, que é, então, quando as pessoas, na verdade, não são homicídios diretos, os corpos não são encontrados, mas a possibilidade de uma tendência de aumento do número de desaparecimentos forçados na cidade. Se você pudesse comentar esses 2 temas, por favor. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Paula Nunes. Então, agora com a palavra, Donato. Quer falar? Só Pode ir, pela Donato. oportunidade, aí ela já faz uma resposta geral. Até porque, para não estigmatizarem essa comissão de outra forma, a gente tem aqui uma polícia que mata muito, mas também morre muito, né? Nesse levantamento, você consegue identificar também
policiais, eventualmente jovens, eventualmente periféricos, negros, que também morrem. Porque eu acho que é importante a gente tratar globalmente, até para que não venha um estigma de outra maneira, querer fazer o debate completo, né? E muitas vezes a morte de um policial gera uma reação da corporação de vingança e de várias outras mortes, né? Então, se de alguma forma nesse estudo você consegue separar isso, ter esses dados. Só isso. Obrigado, Silvia. Obrigada, vereador Donato. Então, agora com a palavra, Samira novamente para nos responder e depois a gente fazer os encaminhamentos. Obrigada, vereadora. Bom, eu vou começar da pergunta do vereador Donato, porque, bom, eu fiz um recorte aqui nesses dados que eu apresentei até 29 anos, que é o critério do conjunto de juventude. Mas sim, eu acho que você traz um tema muito pertinente, que a gente está falando de duas faces de um mesmo problema, né? A polícia que mata e a polícia que morre. E como a gente tem altas taxas de letalidade policial e de vitimização policial. Agora, a gente tem, do ponto de vista racial, o perfil é o mesmo. A gente tem nos dois lados, tanto dos policiais que morrem, quanto das vítimas das intervenções policiais, uma sobre-representação de pessoas negras, né? Um pouco na lógica de vamos racializar o debate, como a vereadora já citou, isso é necessário. Mas do ponto de vista da faixa etária, isso é ligeiramente diferente. Então, os policiais que morrem, eles são um pouco mais velhos. Eles têm mais de 30 anos, tendem a ser policiais um pouco mais experientes. E a gente tem até discutido isso em diferentes instâncias dentro do fórum. O fórum, eu já comecei aqui falando dos dados, né? Eu nem fiz essa apresentação. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública é uma organização formada por policiais, pesquisadores e ativistas. Então, metade do nosso conselho de administração são policiais. Pouca gente sabe disso, né? Uma rede de profissionais que atuam com segurança pública e dedicados à produção de dados, evidências e preocupados com a transparência. E a gente tem discutido bastante isso dentro do fórum, como policiais eventualmente mais experientes, porque o perfil desse policial que está na ponta, ele, em geral, ele entra na força policial com 18, 19 anos. Né? Ele sai da escola e ele vai prestar o concurso, às vezes ele está fazendo faculdade e ele já entrou no concurso para policial, então ele tende a ser, quando muito, assim, quando ele entra mais velho, ele entra com 22 anos. Então, o que deixaria esse policial mais experiente, em tese, mais vulnerável a essa violência. Porque os policiais que mais morrem, eles não são jovens, eles têm mais de 30 anos, né? Considerando esse critério do conjuve de juventude, que fique bem claro. Então, acho que esse é um elemento importante para a gente levar em conta, mas com certeza eu acho que esse é um tema muito pertinente. O número de policiais vítimas é muito elevado. Respondendo aqui, dialogando com a Paula, que bom te ver, Paula, de novo, bom estar com você aqui. Sobre os desaparecimentos forçados, eu acho que esse é um dos grandes temas que a gente tem o desafio de compreender melhor na cidade e no estado como um todo, né? A gente tem dentro do Ministério Público o PLID, que é uma unidade que está voltada especificamente para o desaparecimento. E os estudos mais recentes do PLID indicam que um elevado percentual de desaparecimentos de pessoas que permanecem desaparecidas, porque a gente tem a estatística de desaparecimentos e a gente tem uma estatística de pessoas que são encontradas. Aquelas que permanecem desaparecidas, um número... Enfim, a gente tem, né, muitos fenômenos associados ao desaparecimento, desde a violência doméstica, ao adolescente jovem que foge de casa, ao tráfico de seres humanos, até os desaparecimentos forçados. O que me leva a um segundo elemento, que é a relação entre os desaparecimentos forçados e os cemitérios clandestinos, né? Que acho que é um fenômeno que a gente discute muito pouco, mas que tem se tornado mais recorrente, em especial por conta da lógica de atuação do crime organizado em São Paulo. Como isso é um fenômeno que não é raro a gente encontrar cemitérios clandestinos com corpos que têm indícios de execução, então, por exemplo, com os pulsos assim, né, com o braço cruzado e os pulsos assim, com um tiro na cabeça, que é uma marca, por exemplo, da ação do PCC.
Então, o que faz muito sentido dentro da lógica desse grupo criminoso organizado que tenta, em geral, de todas as maneiras, evitar chamar a atenção da polícia. Então, é aquela história do homicídio que eles mesmos resolvem e eles mesmos enterram, porque se você não chama a polícia, você não tem nenhum tipo de investigação em torno daquela morte. Então, acho que esse é um fenômeno que a gente discute muito pouco e que, em geral, envolve mortes, né? As vítimas que são identificadas nesses cemitérios clandestinos, em geral, são jovens. Já as milícias, Paula, eu acho que a gente não tem ainda dados que nos... pelo menos não do ponto de vista quantitativo, que subsidiem uma discussão. A gente tem notícias, né, qualitativamente de envolvimento de policiais ou ex-policiais envolvidos, né, com milícias, mas são coisas muito pontuais. A gente não tem ainda notícia disso ser algum fenômeno estrutural ou disseminado na cidade de São Paulo. Pelo menos a gente não tem dados que subsidiem essa discussão hoje, né? A exemplo, por exemplo, do que acontece no Rio de Janeiro ou mesmo no Pará, que é um estado que teve CPI das milícias também. E o vereador Milton Ferreira falava um pouco sobre as políticas de prevenção, e eu acho que isso é um outro eixo muito estratégico, né? Eu trouxe aqui dados da segurança pública, porque são os números da violência que a gente consegue coletar e captar quase que em tempo real, então que nos dão um cenário mais atualizado do problema, mas o fato é que a insegurança pública não é um problema só da polícia, né? E eu acho que é importante a gente reafirmar isso, inclusive para a gente lembrar qual que é o papel da cidade numa política de segurança, né? Que é muito pautada pela prevenção. E como a gente precisa fazer com que as políticas de prevenção cheguem nesse público que mais necessita dessas ações, né? Então, como é que a gente tira esses jovens negros periféricos dessa situação de extrema vulnerabilidade? E com um desafio extra agora, né, nesse período que a gente está vivendo, que com muito provável aumento da evasão escolar. Então, a gente sabe que escola é fator protetivo, né? Quando a gente consegue, e a gente tem alguns estudos econométricos, tem inclusive um muito interessante do Daniel Cerqueira, do IPEA, que mostra que quando a gente consegue segurar mais um ano o adolescente na escola, a gente reduz em 2% a taxa de homicídios de um território. Então, tem uma correlação altíssima. Se a gente segura esse adolescente mais tempo na escola, a gente consegue reduzir homicídio, a gente reduz violência letal. Então, no momento como que a gente está vivendo, de uma pandemia, com as restrições sanitárias necessárias para a contenção da pandemia, a gente muito provavelmente está falando de um nível de exposição, de vulnerabilidade desses jovens ainda maior. Tanto por conta, né, do aumento do desemprego e como isso impacta a residência como um todo, a família como um todo, mas também por conta do provável aumento da evasão escolar, porque, enfim, manter o jovem na escola, o adolescente na escola, com meio período de aula, a gente já sabe que isso é um enorme desafio, né? Chega ali numa certa idade, é muito difícil você segurar, porque ele não vê perspectiva naquilo que ele está fazendo, ele não vê que aquilo vai se traduzir numa carreira, ele tem uma certa urgência em ter rendimentos para poder, né, ter autonomia financeira, e muitas vezes ele acaba evadindo para subemprego, para uma situação muito precária no mercado de trabalho. Agora, com a pandemia, é muito provável que isso tenha se acentuado, né? Então, a gente tem aí, de um lado, um provável aumento da violência doméstica contra crianças e adolescentes, e, por outro, um provável crescimento da evasão escolar, e isso necessariamente vai impactar nos índices de homicídio da cidade de São Paulo. E isso sem contar, claro, e aí para encerrar aqui a minha contribuição, sem contar, é claro, com as medidas recentes de flexibilização da legislação de controle de armas no Brasil, que é algo que atinge todas as cidades, mas eu não descartaria que, inclusive, esse aumento dos homicídios em São Paulo esteja aí relacionado a isso. Então, quanto mais armas em circulação,
mais fácil, né, mais provável é que esse tipo de violência ocorra, porque as pessoas têm um instrumento mais letal à disposição. Então, e a gente sabe quem que vão ser os mais atingidos, né? A periferia, os jovens do sexo masculino e negros, que, enfim, como eu mostrei, seja qual for o tipo de ocorrência que a gente desagregue, que a gente considere o feminicídio, o homicídio comum, o latrocínio, a morte por intervenção policial, são os mais afetados.